Bom dia, os amigos e amigas. Mais um vídeo aí. Produzir conteúdo aí para nós divulgar. Mais uma vez dizendo, esses vídeos ele dura mais ou menos 20 minutos. Duração. 5 primeiros minutos a gente lança no Qual e o restante vai para o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, né? O nome José Almeida. Se inscreva no nosso canal e aí você terá o vídeo completo da mensagem que a gente tá comentando aí. Cada dia a gente fala um assunto diferente. Nós trata de uma estrutura com 3 leis. É a lei corruptível dos políticos, a lei incorruptível de Cristo e a lei corruptível de Moisés. Quando nós formar a base, irmão, não existe outra estrutura completa como essa. Porque essa estrutura ela vai compor a lei que opera dos políticos, a lei corruptível de Moisés, separada uma da outra, e a lei incorruptível de Cristo. Então vai ficar essas 3 leis separadas uma da outra. Nós vamos formar uma base com 36 pessoas, 12 pessoas em cada lei. Aqui é o Oswaldo Cruz. Então, quando nós formar essa base, a lei que opera atualmente, que é a lei corruptível dos políticos, ela vai ficar sozinha, né? E essa base ela vai ficar com 3 leis. Então ela vai ficar sozinha. Lógico que agora ela tem a força ativa porque todas as pessoas obedecem ela. Mas quando nós formar essa base, essa lei que opera vai começar a perder força. Por quê? Porque do outro lado, vai ficar 3 leis. Não é uma só não. Essas 3 leis, quando a gente formar a base, vai ser criado 3 tribunais. 2 corruptíveis, entre as quais um oficial e o outro anônimo, e um tribunal incorruptível que já opera. Lembrando que esse tribunal incorruptível que opera, o juiz é a palavra variável. Ela varia entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então a palavra variável, ela já opera, que é o juízo incorruptível de Cristo. Esse juízo incorruptível de Cristo, ele opera para salvar a vida. Ele não tem nenhum objetivo de condenar e acusar e condenar, e sim somente salvar. Então é um juízo saudável. Ele não é nocivo ao ser humano. Pelo contrário, ele vai fazer bem, porque ele vai operar somente para salvar. Então quando a gente formar a base que estou me referindo é porque cada base vai ter 12 pessoas, né? Mas isso não significa dizer que essa base só pode ter 12 pessoas não, né? Porque o nome já diz, é base, é uma base, né? Pode ter muito mais pessoas, né? Mas para formar a base tem que ter essas 2 pessoas em cada lei. E aí, depois que forma essa base, já pode ser criado os tribunais. Os tribunais oficiais, se caso for feito um acordo com as autoridades locais, pode ser usada a própria estrutura dos tribunais que já opera.
E aí será criado também um tribunal anônimo na regência da lei corruptível de Moisés. Esse tribunal anônimo, ele vai ter um juízo, ele vai julgar, né? Mas de forma anônima. E ele também vai ter o perfil de salvar também, né? Ele opera mais para salvar. Já o tribunal oficial, ele vai ter característica para condenar, né? Já o tribunal que opera, que é o Tribunal Incorruptível de Cristo, ele só tem característica para salvar. Ele não opera para condenar, só para salvar. Então, e esse tribunal é a palavra variável. A palavra que a gente lança. A palavra variável, ela vai contra e favorável. Por isso que dá o nome de palavra variável. Ela vai contra e favorável. Então ela oscila entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Essa oscilação é para salvar vidas. Ela não opera, ela pode até acusar, mas ela não tem característica de condenar ninguém. Somente salvar. Então é uma coisa saudável, né? Mesmo sabendo que as leis corruptíveis, irmão, as pessoas que usam a palavra é discriminado, é penalizado, é odiado, né? Mas nesse tipo de juiz aqui, ela opera para fazer bem às pessoas. Opera para fazer bem. Não é uma coisa para o bem da humanidade. Ela não opera para condenar, e sim para salvar. Então as pessoas podem se escandalizar com ela, mas é porque não sabe do que se trata, né? Não sabe do que se trata. Então é isso, irmão, né? Esses tribunais, você pode ver que as leis, os tribunais, irmão, quando eles começam a operar, esses tribunais que operam, e se caso eles se rebelarem contra as leis, é a lei somente, porque só tem uma lei contra aí, se caso não houver acordo, que é a lei corruptível dos políticos. Do outro lado, ou seja, da base vai ter 3 leis, não somente uma, entre as quais a lei incorruptível de Cristo, irmão, que tem a característica somente de salvar. Ela pode até acusar, mas ela não condena, ela só salva. Então, é uma coisa boa para o ser humano. Então, irmão, é uma coisa e uma outra coisa, vai gerar um poder contra esse poder que opera aí. E além de ser gerado um poder contra, porque é 3 leis. 3 leis. Por isso que a gente dá o nome de Supremo Poder, irmão, né? Porque é um poder como nunca se formou sobre a terra, irmão. Você pode ver, irmão, que as leis corruptíveis, ela opera para salvar vidas. Ou melhor, a lei incorruptível, ela vai operar para salvar vidas. Não existe na terra, irmão, leis que operam com essa característica. Não existe. Agora já passa a existir. Então uma novidade boa para a pessoa humana. Você pode ver que hoje a lei que opera, que é a lei dos políticos, ela opera só para condenar as pessoas, para penalizar. Ela não tem característica de salvar, e sim só de acusar e condenar. Por que acontece isso? Por necessidade e falta da lei incorruptível de Cristo.
que vai aliviar, digamos assim, ou até mudar a característica dessas leis que operam somente para condenar. Então, e uma outra coisa, a própria característica da lei incorruptível de Cristo, com o seu juízo, que é a palavra, fornece um exemplo importante para a humanidade, que é a liberdade na palavra, que é a palavra variável, irmão, que varia entre uma posição e outra. Então tudo isso aí, irmão, são coisas importantíssimas para a humanidade. Importantíssima que antes não tinha, agora tem. Tudo isso aí, irmão, faz parte do projeto de democratização da humanidade. É um regime democrático como nunca se viu sobre a Terra. Então é necessário que se passe a pensar sobre isso. E passe também a fazer com que as pessoas se conscientizem da necessidade de não rejeitar esse projeto. É uma democracia que vai se instalar, irmão, como nunca se viu sobre a Terra. É uma democracia como nunca se viu. Então isso aí é muito importante, irmão, para a humanidade. Então, se você nunca valorizou esse trabalho, passe a valorizar a partir de hoje. Passe a fazer com que as pessoas aceitem ele. Porque aí você estará contribuindo, irmão, para um progresso de uma coisa que vai ser útil e agradável à pessoa humana. Então, além de se instalar do lado contrário dessa lei que opera 3 leis, entre as quais 2 corruptíveis e uma incorruptível, que tem a característica somente de salvar, vai se instalar 3 tribunais. O oficial, que já opera, que vai continuar, né, na regência da lei corruptível dos políticos. O tribunal anônimo é uma novidade, né, porque esse tribunal anônimo ele já existe, mas ele é ilegal, porque ele não é tratado como um tribunal. Agora sim, ele vai operar como tribunal legalmente, na regência da lei corruptível dos políticos. E o tribunal da lei incorruptível de Cristo, que já opera, que é a palavra variável. Então, irmão, a partir de agora surgem novidades para a pessoa humana como nunca se viu. Coisas boas, agradáveis e maravilhosas, que você tem todo motivo para não rejeitar, irmão, para não reprovar, porque vai ser útil para você, para os seus filhos e para os seus netos. Então isso aí é muito importante, irmão. É muito importante. Então, essas novidades, e além disso, irmão, além desse poder que vai se formar com leis, 3 leis contrárias, gerando assim um supremo poder, também vai ser lançada mais uma moeda, para enriquecer a economia, para dar vida ao movimento do dinheiro no comércio. E o mais importante, em vez de circular somente uma moeda, vai circular 2. Se essa moeda já movimenta os negócios e os clientes compram e vendem, com a segunda moeda é que vai crescer mesmo, porque os clientes aí que vão comprar mesmo e vai vender. Então isso aí é muito importante, irmão, né? Muito importante, para a economia e também para o regimento das leis. Porque vai ter 3 leis, entre as quais uma lei que tem um objetivo unicamente de salvar a vida. Então, irmão, que maravilha, né? Então, coisas boas e maravilhosas que está chegando para nós, irmão. E eu gostaria tanto que o povo dessa cidade se conscientizasse acerca dessas novidades e permitisse que nós formássemos uma base aqui, e não rejeitasse de maneira alguma, para que as pessoas do Brasil pudessem sentir o sabor dessa maravilha. Porque eu sei, irmão, que quando nós instalarmos um projeto aqui, que ele abalar a terra, com certeza outros países importantes vão instalar esse projeto, entre as quais os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já está interessado nesse projeto, né?
Mas como a gente está envolvido com esse projeto aqui, a gente vai ficar por aqui por enquanto. Até que as coisas possam se instalar por aqui. Porque não convém, irmão, nós sair dessa cidade aqui sem instalar esse projeto aqui. Porque a gente tem que ver os frutos dessas maravilhas, né? Dessas coisas grandes e maravilhosas que vai ser projetada aqui para beneficiar o povo. Então, por isso que eu acho importante nós lançarmos esse projeto aqui, né? E não impedir que ele seja lançado aqui jamais. Porque ele vai garantir aí dias melhores para a humanidade. E também, irmão, as pessoas de outros estados e até cidade possam ver a diferença do regimento desse projeto aqui, operando em Bacabal, e também da economia. E as pessoas possam fazer uma comparação, até em relação a nível nacional, aos Estados Unidos e outros países da Europa, por exemplo, né? Em termos de melhoria e economia. Porque as leis, ela vai garantir direito para as pessoas. E as moedas, que serão duas, vai garantir aí uma projeção nos negócios das pessoas como nunca se viu, em termos de melhoria. Então são coisas grandes e maravilhosas, irmão, que eu gostaria das pessoas desse lugar não deixar passar para outros lugares. Se estabelecer esse projeto aqui, para que ele possa dar fruto e resultado a todos aqueles que esperam dias melhores a pessoa humana. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui, irmão. Que Deus possa abençoar todo mundo. Dá um bom dia a todos. Em nome de Jesus.